Bom dia, pessoal. Hoje são 30/4/2021. Então nós vamos dar continuidade ao estudo dos movimentos e hoje a gente vai tratar do movimento retilíneo uniformemente variado. E aqui temos a sigla MRUV. Então, movimento retilíneo uniformemente variado. A gente já estudou o movimento retilíneo uniforme. Basicamente, a gente deve tomar conhecimento de duas coisas aqui. A primeira é que o movimento deve estar ocorrendo em linha reta. E o segundo que é com velocidade constante. Então, se tem velocidade constante, significa que a aceleração é zero. Por isso que o móvel ele mantém a velocidade constante. E é chamado movimento retilíneo uniforme. No movimento retilíneo uniformemente variado, a aceleração ela é diferente de zero. E é a aceleração que faz com que o móvel tenha sua velocidade variada uniformemente. Por exemplo, uma sequência 2 metros por segundo, 4 metros por segundo, 6 metros por segundo, 8 metros por segundo, 10 metros por segundo e assim por diante. Trata-se de um movimento retilíneo uniformemente variado, ou pelo menos existe aí uma variação uniforme na velocidade. No caso, ela está crescendo de 2 em 2. Mas aí, para entrar no conteúdo propriamente dito, antes a gente vai revisar a resolução de equações do segundo grau. Então aqui temos uma equação do segundo grau na variável x, onde temos a vezes x ao quadrado mais b vezes x, está elevado a 1 aqui, mais apenas para mostrar que aqui teríamos grau 1, né, uma equação do primeiro grau, caso essa parte aqui ela fosse nula, mais c igual a zero. Então, para resolver equações desse tipo, a gente vai se utilizar dessas duas equações aqui, onde temos delta igual o coeficiente b elevado ao quadrado menos 4 que multiplica a que multiplica c. E aqui a gente finaliza encontrando as raízes da equação ou o valor de x. No caso da equação aqui, ela está na variável x. E o x vai ser igual a menos b mais menos a raiz de delta sobre 2a. Vamos resolver um exemplo aqui para ver como é que aplicamos essas duas equações. Então, primeiramente, a gente verifica os valores dos coeficientes a, b e c. A vale 1, certo? O b menos 3 e o c também vale 1. Daí temos que delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E aí vamos substituir. Delta igual a b, que é menos 3, ao quadrado, menos 4, que multiplica 1, que multiplica c. Daí a gente obtém menos 3 ao quadrado, 9, menos 4 vezes 1, 4. Daí a gente obtém 9 menos 4, que é igual a 5. Então temos as seguintes possibilidades. Pode acontecer que o delta ele seja maior que zero. Daí a gente vai ter dois números como soluções, ou duas raízes. No nosso caso aqui, a equação está sendo resolvida na variável x. E aí temos x1 e x2. Se delta fosse igual a zero, teríamos duas raízes também, x1 e x2, só que o valor de x1 seria igual ao valor de x2. E se delta fosse negativo, menor que zero, não existiria raízes reais. Então, daí, utilizando a segunda equação, vamos ter o seguinte resultado. Então, a fórmula do cálculo da raiz é x igual a menos b mais menos a raiz de delta sobre 2 vezes a.
Substituindo menos, que é da equação, menos 3 é o valor de B, mais menos raiz de delta, que no nosso caso a gente encontrou o valor 5, dividido por 2 vezes 1. Então daí obtemos 3, fazendo relação de sinal, menos por menos mais, fica 3 positivo, mais menos a raiz de 5 sobre 2. Daí partimos para o resultado final, já que são duas raízes, visto que delta deu maior que zero, né? Deu um número positivo aqui, número 5. Então temos duas